Ali um evento para apresentar um balanço das principais ações do governo ao longo dos 2 primeiros anos de mandato. O presidente Lula falou sobre o tarifaço de Donald Trump. Acompanhe um trecho do discurso do presidente. Que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. E na esteira, no tarifaço, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de reciprocidade econômica, autorizando o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países e blocos que imponham barreiras aos produtos do Brasil no mercado global. Agora, o texto segue justamente para a sanção do presidente Lula. Começa por você, Maria, essa rodada aqui. É claro, o governo brasileiro, desde ontem, por meio do Itamaraty, claro, divulgou uma nota lamentando as tarifas de Donald Trump e, de novo, falando que é possível que ingresse na Organização Mundial do Comércio, se isso pode dar algum tipo de resultado. Mas e essa fala do presidente Lula? Sim, primeiramente dar uma contextualizada, né, que essa lei, esse projeto de lei que veio do Congresso com a questão da reciprocidade, surgiu justamente com o contexto da União Europeia, que tem uma política extremamente protecionista para os nossos bens provindos do setor agrícola aqui do Brasil, justamente porque nós somos muito fortes nisso e para a União Europeia proteger o seu próprio setor agrícola, eles têm uma taxa de protecionismo, medidas protecionistas muito grande para com nossos produtos. Então, por isso que a gente adotou essa medida de reciprocidade por conta do bloco europeu. E aí reincidiu, obviamente, com as medidas do Trump e a política do tarifaço do Trump. Então, tudo isso converge na atual conjuntura do comércio internacional, Europa e Estados Unidos. Veja, eu acho que é interessante abordar esse tema porque a gente vê dois discursos muito paralelos aqui, que é o discurso do Donald Trump, que, toda essa política de vamos fazer a América grande de novo e, através disso, reaquecer o setor industrial. Para que isso aconteça, ele vai aumentar as tarifas de importação, como já está ocorrendo, com o intuito de justamente gerar mais empregos, as indústrias terem interesse em investir novamente nos Estados Unidos. Lembrando que ele baixou as taxas de imposto industriais lá internamente nos Estados Unidos, em contrapartida com aumentou as tarifas, mas então é um discurso mais voltado para si. Enquanto que o Lula defende essa questão do multilateralismo, que foi o que ele falou no seu discurso, que é essa ordem que vem predominando nos últimos 50 anos, que inclusive foi imposta pelos Estados Unidos, que é uma ordem liberal, internacional, baseada nas vantagens comparativas, onde o livre comércio predomina, e que agora os Estados Unidos viram as costas para isso. Eu acho interessante esse posicionamento do Lula, defender esse tipo de dinâmica, porque é interessante para o mundo como um todo ter o livre comércio, ter menos tarifas, ter os seus bens sendo consumidos e negociados com parceiros econômicos diversos. Então, eu acho importante fazer frente a isso e defender esse liberalismo internacional, a ver como vai ser na prática. Agora, essa questão de trazer a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC foi sempre a guardadora nos últimos 30 anos do comércio internacional, Então, ela trazia ali, ela era mediadora quando havia algum impasse ou um problema de cunho de comércio exterior entre duas nações, enfim. Só que a OMC, assim como outros órgãos internacionais, como a OTAN, a OMS, estão descredibilizadas justamente por conta dos Estados Unidos, Então, vamos ver como é que vai ser esse recorrer ao OMC dentro de um sistema que está em crise e que a sua principal nação e financiadora não crê mais nessas organizações. O único presidente Lula fala que num momento como esse não cabe mais essa questão tarifária entre os países, que há necessidade de se conversar, de se falar, mas é óbvio que o mundo mudou, De qualquer forma, como é que fica essa reação do governo brasileiro?
Pelo amor de Deus, eu estou me segurando para não rir de imaginar Lula o grande defensor do liberalismo mundial. Assim, parece piada. A única coisa que ele acertou de tudo que a gente ouviu foi que realmente hoje em dia esse tipo de protecionismo não existe. O Brasil fez isso nos anos 50 com Juscelino Kubitschek, protegendo a indústria automobilística nacional, que tem até hoje tarifas protetoras e a gente vê como a nossa indústria realmente é excelente, protegendo a indústria de software, tinha aquelas limitações. Então isso realmente assim, já passou. Não tem mais que ser feito. E aí, primeiro, Lula vem dizer que é um ataque à democracia e que não vamos permitir. Ele ou não leu, não assistiu os jornais ou não entendeu que isso é uma excelente oportunidade para o Brasil. Nós estamos na lista dos que têm menos tarifa. Então, é uma ótima oportunidade de vender os nossos produtos para os Estados Unidos mais barato do que todo esse pessoal que está sendo sobretaxado. E outra coisa, vários países que estariam vendendo para os Estados Unidos agora não vão mais vender porque a tarifa ficou tão alta. Vai ter produto sobrando para a gente talvez importar mais barato, para melhorar as relações comerciais com outros países. Então, para o Brasil, é uma excelente oportunidade. Ele não tinha que estar reclamando, ele tinha que estar falando, puxa, o mercado internacional e, para nós está tudo ótimo. E em relação à fala do Trump, que diz que está protegendo o mercado americano, não está. Quem ele está protegendo é o empresário incompetente que não tem condição de competir com tarifas iguais. Esse tipo de política fortalece o incompetente, que precisa dessa ajudinha para poder ficar em preços iguais. É uma política muito ruim para os americanos. E eu só queria trazer como que isso foi calculado, porque não está claro para muita gente. É importante entender o que o Trump está querendo fazer. A grande fala dele tem que acabar com o déficit da balança comercial. Gente, quem sabe um pouquinho sabe que a balança comercial antigamente era importação e exportação. Quem importa mais, quem exporta mais. Hoje existe uma coisa que são os serviços da balança, que são royalties, dividendos, são coisas que não são mais produtos. Você pode, às vezes, você está importando 1 milhão de déficit, mas você está recebendo de volta dividendos, royalties. Então, apesar de você estar mandando mais dinheiro, você está recebendo. Não é só a mercadoria a troca entre os países. E isso o Trump também não levou em conta. Mas beleza, o que ele fez? Pegou a balança comercial, o déficit comercial com todos os países e procurou zerar. Ele foi país por país e falou, o que eu preciso subir de tarifa aqui para zerar o déficit? Por isso que o Luca falou que ele usou essa questão do déficit aí. E com o Brasil, ele não tem déficit, ele tem superávit. É por isso que a gente está nos 10%. Esse foi o cálculo que ele fez. Eu acho que não vai dar certo. Pois é, e Ana, de qualquer forma, né, a fala do presidente Lula, o governo se posiciona em relação a isso, mas o governo vinha meio cauteloso disso, em relação a tudo... toda essa questão das tarifas, ele precisa esperar para ver o que vai acontecer. Mas também a gente ainda não sabe na prática como isso vai se dar, né? Não, pois é, e você sabe que no governo Lula 3 como um todo, a gente tem tido um afastamento daquela postura mais neutra e mais cautelosa que outrora tivemos com relação à política internacional. E, de repente, o governo precisa mostrar para o mundo que ele está reagindo a algo que ele sequer sabe se vai ser ruim para o país ou não. E eu estou com você nessa, Thiago. A gente não sabe na prática se isso vai ser vantajoso para o Brasil ou não. Então, essa adoção dessa postura de nós também vamos tarifar de volta e isso é um atentado à democracia, é muito mais um discurso para tentar trazer um inimigo comum de forma a unir o país, dados os baixíssimos índices de aprovação do governo, do que propriamente alguém que está entendendo o que está acontecendo e que sabe quais são as consequências, se elas são positivas ou não. O Diogo pediu a palavra, mas a Mônica também chamou rapidinho. Rapidinho, só eu tenho ouvido os jornais americanos comentando muito que os mercados caíram, Wall Street, a bolsa caiu, e muita gente que defende o Trump dizendo, olha aí, Wall Street vai ter que se controlar, Wall Street que se reprima. E aí eu lembrei aqui no Brasil, quando teve aquela questão do dólar, muita gente dizendo, é a Faria Lima culpada. A gente tem que parar de culpar ruas e entender que os mercados não são pessoas reunidas e que quando o mercado reage mal a alguma coisa, em geral é porque aquela coisa vai dar errado. E Diogo, Ana citou a popularidade do presidente. Tem alguma coisa a ver com esse discurso? Poderia ter sido um discurso ainda mais amplo, ainda mais crítico? Tiago, é exatamente o que eu pensava quando assisti o discurso do Lula. Parece que ele está num outro mundo. Não é à toa que a popularidade dele cai desse jeito. Primeiro,
ele fala que ele só vai bater continência para uma única bandeira, verde e amarela, tendo ao fundo uma gigantesca camisa vermelha. A imagem que passa já é extremamente distoante, ainda mais que o partido dele tem bandeira vermelha, né? Depois ele disse que não vai aceitar protecionismo, sendo que já aprovou no Congresso a pedido do governo e com a aprovação, com a concordância da oposição também, tarifaço de monte em contrapartida às tarifas do Trump. E principalmente, anota aí você, 17 de outubro de 2024, antes do Trump ser presidente, antes dele ser eleito, inclusive. 17 de outubro, o Brasil aumentou as tarifas do aço importado para 25%. O que os Estados Unidos fizeram, na minha opinião, erroneamente, foi a reciprocidade, que eu acho que não é um bom caminho. Mas quem começou isso foi o Brasil, sempre extremamente protecionista. E se você for nas páginas do gov.br do dia 17 de outubro de 2024, você vai ver o governo dizendo que fez isso para proteger as indústrias brasileiras. E agora vem com essa história de que é contra isso. Espero mesmo que ele combata o protecionismo, começando pelo Brasil. Agora